Olá, eu sou José Roberto Stagliório. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Emprego em Carteira. Esse programa foi idealizado pela Inforcomp, uma empresa especializada em desenvolvimento de softwares, de programas, para a área de departamento pessoal, como folha de pagamento, ponto eletrônico e também uma indústria de relógio de ponto. O objetivo desse programa é aclarar as relações trabalhistas. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que nesse tumulto do Brasil do trabalho, as relações trabalhistas, as obrigações trabalhistas não ficam muito bem aclaradas e muita gente às vezes não entende certos cálculos, certas providências do governo. Então, esse programa tem como objetivo construir o trabalho, né? Que o trabalho não seja uma coisa inconveniente, que o trabalho não seja um castigo, porque um país, um povo, ele vive do trabalho, né? Para um país crescer, para um país se desenvolver, para gerar conforto para todos os habitantes, ele precisa de duas coisas principais: educação e trabalho. Então eu quero dar sempre esse enfoque no trabalho como algo construtivo, como algo crescente, como algo que evolui, como algo que faz um up na vida das pessoas. E não como um castigo, não como um problema, né? O trabalho tem que ser visto de uma maneira muito simples, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva. E nesse país, o que a gente acha é que, às vezes incentivado pelo governo, existe uma guerra. A gente aprende desde pequenininho que o patrão é isso, o patrão é aquilo, né? E o patrão está te fazendo trabalhar muito, bate na cabeça do filhinho que, poxa, que problema, teu patrão está te botando para trabalhar, né? E às vezes aquela família que vem de uma herança empresarial também tem uma ótica errada, às vezes, sobre o funcionário, como é aquele cara que é um problema, aquele cara que só está gerando problema para você. E essa desunião, né? Esses caminhos inversos, é que faz com que o país não evolua, o país não cresça, fica sempre essa discussão, empresa, trabalhador, alimentada às vezes pelos sindicatos, alimentada às vezes pelo próprio governo. E nós não queremos isso. Nós queremos trabalhar, nós queremos construir um país, e o importante é com o dinheiro desse trabalho que nós sustentamos a nossa família. É com este dinheiro que nós vamos progredir, vamos comprar um carro, vamos dar educação para os nossos filhos. Então vamos olhar o trabalho de uma maneira diferente, gente. Vamos olhar o trabalho de uma maneira gostosa. No programa passado, inclusive, a gente abordou o desemprego não dói só no bolso, né? E abordamos os problemas psicológicos desse desemprego. E causou até uma certa polêmica. Eu recebi alguns contatos, algumas ligações, né? Quando eu falei que o próprio trabalhador, ele é responsável pela manutenção do seu emprego. Ele tem que estar preocupado em não perder o emprego. E recebi alguns contatos aí me criticando nessa posição, mas eu continuo firme nisso. O meu objetivo aqui não é vir passar a mão na cabeça do trabalhador e tratá-lo como um coitadinho. Não, ele faz parte do esquema. O trabalho é um conjunto. A empresa ela não vive sozinha, a empresa não vive sem o trabalhador, e o trabalhador não vive sem a empresa. Então, para que a gente não vai se unir? Vamos nos unir para progredir. Hoje nós vamos, então, continuar ainda nesse tema, o desemprego não dói só no bolso, né? E vamos falar sobre como conquistar um emprego, o recrutamento e seleção. A gente eu vejo, por exemplo, na minha empresa, que é uma empresa em que eu não tenho um departamento especializado em recrutamento e seleção, é feito por a gente própria, é feito pela própria diretoria, que acontecem as coisas mais bizarras no recrutamento e seleção. Eu tenho aquele cara que chega na primeira entrevista, a primeira pergunta ele me faz: bom, quais são os benefícios da empresa? Então, já dá um susto no recrutador. Ele já está começando a entender a empresa como uma mãe
que vai cuidar dele e vai dar todos os benefícios. Quer dizer, essa não pode ser a primeira pergunta. O candidato até pode colocar isso no final da entrevista, mas não como primeira pergunta. Então, na maioria das vezes, o trabalhador se queima sozinho na entrevista. Ele mesmo já começa a fazer aquelas perguntas. Eu já tive um recrutamento, um candidato, né, porque eu falei, olha, você veio o teu histórico aí de empresas de grande porte. Nós não somos uma empresa de grande porte, nós somos uma empresa familiar. Né, para ver se ele se adapta a esse raciocínio. Não tem problema, depois eu vou passar para uma empresa de grande porte. Quer dizer, então, ele já veio falar na minha empresa que ele não ia ficar. Então, é claro, é óbvio que ele vai se queimar, é óbvio que eu não vou contratar esse trabalhador. No caso, por exemplo, da minha empresa, eu tenho alguns cargos que são cargos técnicos. Né? Um analista de sistema, um analista de suporte. Esse cargo chega a levar 2 anos para eu deixar o cara falar, ó, esse cara tá craque, esse cara vai atender qualquer cliente e resolver o problema do cliente. Como é que eu posso contratar uma pessoa que eu sei que eu vou investir nela durante 2 anos, quando eu olho um currículo dela e vejo, olha, essa empresa ela ficou 3 meses, essa empresa ela ficou 4 meses, essa empresa ela ficou 8 meses, eu não vou contratar. Então, esse momento da entrevista é um momento muito importante para o trabalhador. Ele tem que mostrar que ele quer entrar naquela empresa e que é para ele ficar. Pode até não ser o último emprego, mas sempre quando se entra num emprego novo, o teu objetivo tem que ser, esse é o emprego para o resto da minha vida. Ele tem que demonstrar isso na entrevista. A gente tem que sentir isto na entrevista. Então, é muito importante que o trabalhador pense na sua entrevista, que ele hoje consulte o site da empresa, que ele já vai ver se ele gosta ou não daquele tipo de atividade, conhecer a empresa para impressionar o entrevistador, mostrando que ele conhece dados sobre a empresa. Bom, pessoal, nós estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco, né? Vamos falar a seguir e continuar falando sobre esse assunto. Vamos entrevistar o José Carlos, que é um engenheiro mecânico, que ficou desempregado, mas conseguiu retornar ao mercado de trabalho. Então vamos fazer essa entrevista logo após o intervalo. Até já.